Vamos lá então. Amém. Problemas técnicos. Vamos lá, irmãos. Carta aos Efésios. Continuando a nossa pregação expositiva, verso a verso, da carta aos Efésios. Efésios 3, versos 10, 11, 12 e 13. Porém, eu só hoje, irmãos, só vou falar sobre o verso 10, mas que os irmãos compreendam que é um parágrafo só, tá? É uma porção só, mas eu dividi ela em duas partes, não dá para dar numa parte só, esses quatro versos, tá bom? Então, nós vamos ler dos versos 10 ao 13, porém, só vamos falar do verso 10, tá bom? Somente do verso 10. Assim diz a palavra do Senhor. Efésios 3, de 10 a 13. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, sendo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso em confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que é a vossa glória. Somente até aí. Então, irmãos, Paulo continua o seu pensamento aqui, né? Nos versos anteriores, Paulo nos deu a conhecer quem é a igreja, né? Que é o verdadeiro Israel, né? Ele nos revelou o mistério oculto que estava em Deus, né? Nos tempos antigos, que agora foi revelado através de Cristo e dos apóstolos, e que por meio dele, de Cristo, ele tudo criou, né? É o que ele vai falar aqui no final do verso 9. Tudo criou por meio de Jesus Cristo. Então, irmãos, temos todo o alicerce pronto para que agora Paulo venha e ele nos ensine, né? Como podemos edificar, né? Sobre uma firme fundação, né? Sobre um alicerce justo e firme, nós vamos edificar ali, né? Entraremos agora naquela em que Cristo, na igreja, em que Cristo comprou com seu sangue a igreja de Cristo. Entraremos nesse assunto também, neste dia. E falando um pouco sobre a igreja, né? A igreja, irmãos, é uma assembleia dos santos reunida em um local com uma única finalidade, né? Que é de louvar, de adorar e de glorificar a Deus, de expressar aqui as escrituras, de expressar o que nós confessamos, o que nós acreditamos, a nossa fé em Cristo. Para isso serve a igreja, a reunião dos santos, né? Então, nós estamos aqui com a finalidade de adorar e de glorificar a Deus com os nossos sacrifícios de louvores, né? Fizemos a ceia, cantamos hinos, oramos, lemos salmos, lemos as escrituras, alguns versos, e aqui nós agora estamos a receber do Senhor essa volta, que é o ensino da palavra. Isso é a reunião, isso é o culto de adoração ao Senhor, o culto solene de adoração ao Senhor feito no domingo, né? A prova é Deus ser um dia nesta manhã, que a gente tira para fazer esse culto, né? O culto matinal, né? Um culto que a gente entrega as nossas primícias ao Senhor. E esse culto
dito é a igreja reunida, né? Sem a igreja reunida, nós não podemos cultuar desta forma, de forma pública, tá? Nós lemos na nossa confissão hoje que há 3 maneiras que a gente pode adorar o Senhor, a cultuar o Senhor, seja particularmente com as nossas orações, culto familiar, né? Que foi extinto aí, mas nós, graças a Deus, nós resgatamos esta cultura de fazermos um culto em nossas casas. E terceiro, um culto público. Este culto aqui, a igreja reunida num local, né? Num determinado local. Deus nos deu a liberdade, como nós lemos na nossa confissão, nos deu a liberdade de cultuá-lo em qualquer local, em espírito e em verdade. O que importa é isso, que a adoração seja em espírito e em verdade. Se não for assim, você pode estar na maior catedral do mundo, este culto não vai ser recebido por Deus. Então, nós temos a liberdade hoje, já não há mais templo, né? Aquele templo que havia em Jerusalém, e aquilo foi destruído, e nós hoje temos esta reunião. Então, isso é a igreja. Isso é a eclesia, né? É a forma grega de falar. Essa eclesia, ela é formada tanto de judeu, como nós vimos, né? O que Paulo está falando, e de gentil. É a união dos povos, né? É a união de todos os povos, de todas as raças, de todas as nações, de todas as etnias, né? É a união desses povos, né? Eleitos no Senhor, né? Aqueles eleitos no Senhor que formam a verdadeira igreja, a igreja de Cristo. Então é essa a igreja. Isso é o que nós chamamos de igreja do Senhor, a igreja de Cristo, né? E nós temos a liberdade de cultuar. Dito isto, né? A gente não vai se ater muito aqui à igreja, que a gente sabe que a igreja, estamos calejados de saber o que é essa reunião, né? A igreja não é essas 4 paredes aqui, né? Isso aqui é só o local aonde a igreja se reúne. Poderíamos, como já aconteceu, né? Nós estávamos numa igreja ao qual nós fomos para o culto, e chegamos lá, tinha uma bagunça em frente à igreja. Não podemos abrir nem a igreja para cultuar. Como éramos poucos membros, nós fomos para uma praça, chegamos lá na praça, nos reunimos lá na praça e fizemos o culto ao Senhor ao ar livre, na praça. Como já aconteceu aqui, devido ao calor que faz aqui, a gente fez o culto ali fora. Entende? Então, o que importa nisso? É a igreja reunida, 2 ou 3, né? Ou mais, reunida para cultuar o Senhor, mas o que importa é o espírito de verdade. Que você adore em espírito e em verdade. Essa é a igreja. Esse é o conceito de igreja do Novo Testamento. E esse é o conceito que nós seguimos aqui. Esse conceito bíblico do que é a igreja. Ela é independente, ela tem na sua forma, eu não vou falar aqui da forma administrativa, mas ela tem na sua forma, ela delibera por ela mesma, ela não depende de nenhuma convenção, de nada. Ela depende somente de Cristo, que é o Senhor da igreja, que é o dono da igreja, que é o cabeça da igreja. Nós dependemos aqui somente de Cristo. Estamos aqui porque Cristo nos autorizou. Cristo abençoou este local, consagrou, né, as nossas vidas para estarmos aqui reunidos numa só voz, para adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Dito isto, irmãos, vamos caminhar, né? O verso 10 vai dizer, né? Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades. Então, Paulo preparou todo o terreno para falar sobre a igreja. Qual a função da igreja? Qual a missão da igreja? Nós estamos reunidos aqui para quê? Levar a palavra de Deus.
Sim, exatamente isso, para levar a palavra do Senhor a todos que Deus trouxer para ouvir, né? Isso não depende de nós, depende de quem Deus traz, é Ele que envia, né? Nós oramos, nós evangelizamos, nós fazemos convites, né? A gente chama, mas depende do Senhor a trazer essas pessoas para aqui, né? E assim a gente vai caminhando. Então, a eclesia, irmãos, é formada de judeu e de gentil, e tem a responsabilidade de propagar, igual o irmão Sérgio falou, a palavra do Senhor, que essa palavra é a sabedoria de Deus, que ele vai falar aqui, ó, para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, né? A sabedoria de Deus que deve ser propagada aqui. E que sabedoria é essa, irmãos? É a sabedoria que vem do alto. É a sabedoria que vem dos céus. Não a sabedoria que está na terra, nem a sabedoria que está no homem. É uma sabedoria que vem do céu. Tiago 3,17 vai dizer assim, ó: mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Então, esta é a sabedoria verdadeira que vem do céu. Ela é pacífica, pura, cheia de misericórdia. Esta sabedoria é que nós temos que propagar ela. Então, em casa, irmãos, vocês depois dão uma olhada, a gente não vai ter tempo hábil aqui para isso, mas Provérbios capítulo 8, vai dizer que a sabedoria ali é Cristo, né? Ele diz, você começa a ler e são 30 e poucos versos, você começa a ler e aquele texto ali vai nos dizer, nos esclarecer que essa sabedoria, ela é desde o início. Ele fala, eu a sabedoria, Cristo falando, né? Essa sabedoria, ela é atribuída a Cristo, porque ele estava desde o início com o Pai, né? Porque Cristo é a palavra viva de Deus. Cristo é a sabedoria de Deus. Cristo é a palavra viva de Deus. Ele é o verbo que se fez carne. Então, quando a gente fala do Evangelho, não a gente tem aqui a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, né? Ela é inerrante, infalível, e ela é a nossa regra de fé e prática. Então, ela é suficiente, não há outra verdade senão a palavra de Deus. Por que nós constatamos isso? Porque essa palavra é atribuída a Cristo. E Cristo é a verdade, e é a verdade que liberta. Então, quando você lê a palavra, você é liberto dos seus pecados, das suas imundícies. É a palavra que transforma. Então, isso é o que? Sabedoria. É a sabedoria de Deus, né? Ele é o verbo que se fez carne. Então, dentro desse conceito, parece que os antigos não tinham esse conhecimento, né? Eles apenas profetizavam, que Paulo vai falar aqui que isso foi para que essa sabedoria, através da igreja, seja conhecida dos principados e potestades. Então, você vê, nós vamos ver aqui, irmãos, que esses principados e potestades são os anjos, tá? Então, dentro desse conceito, você via que isso foi oculto até aos anjos. Nem os anjos sabiam do que estava oculto, né, em Deus, né? Ele vai falar aqui, né, a gente falou já sobre isso, que o verso 9, que desde os séculos esteve oculto em Deus. Esteve oculto em Deus. Então, ele aprove Deus, pela misericórdia de Deus, pela igreja. O conceito de igreja. Pela igreja, essa sabedoria fosse conhecida até os anjos. Pela igreja. Então,
os antigos, eles não tinham muito essa noção. A gente vai caminhar para um texto que está lá na carta de Pedro, que vocês vão entender o que eu estou falando, né? Em Isaías 55, 8 e 9, Deus diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O que Deus está falando com isso? O que está oculto em mim, está oculto em mim. Deuteronômio vai falar que o que foi revelado pertence a nós, mas o que está oculto é de Deus. E ele pelo seu beneplácito, da sua vontade, ele resolveu guardar nos tempos antigos isso. Ele não revelou para os profetas, e muito menos para os anjos. Ele não revelou, simples assim. E ele veio, a prova de Deus ser por esse tempo, né? Ele fala, na plenitude dos tempos, eu revelei. Quem? Meu Filho, Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Com Ele está a sabedoria, com Ele está toda a revelação, com Ele está todo o Evangelho revelado. E Ele revelou através de Cristo, através de seus apóstolos e profetas. Os profetas anunciaram, sem muito saber disso, chegando até os apóstolos. E os apóstolos, eles revelaram a verdade, que era Cristo. Entende? E a prova de Deus isso, a história dele, não é nossa. Ele é o dono de tudo, ele é soberano, né? E não é o que Romanos vai dizer, né? Romanos 11, 33, ele vai dizer assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria, como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Então o que Paulo está falando aqui? Há uma profundidade muito grande, a sabedoria de Deus, que é Cristo. Efésios vai falar, né, sobre essa situação. Ele diz que as riquezas incompreensíveis de Cristo, né? As riquezas que são incompreensíveis de Cristo. Então ele fala, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Entende? Então, o que ele está falando? A gente não entende muito bem, mas ele resolveu, através de nós, revelar todas essas coisas. E nem tudo foi revelado. Tem coisas que você não consegue entender muito bem. Exemplo, a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. Nós não entendemos, mas as duas estão na Bíblia. Essas duas doutrinas estão na Bíblia. A soberania de Deus e a responsabilidade do homem. Está na Bíblia. Se Deus é soberano, então eu não tenho culpa. Tem sim, você é responsável pelos seus atos. Como é que se harmoniza isso? Não se harmoniza. Mas é bíblico. Está na Bíblia. E nós não entendemos muito bem isso, mas isso é bíblico, é verdadeiro. E não é por causa disso que eu vou contender contra Deus. Deus, por que me fizeste assim? Por que eu não entendo isso? Quem és tu, ó homem? Ele vai dizer, né? Quem és tu, ó homem? Ele fala para Jó, cinge os seus lombos como homem. Né? Cinge os seus lombos como homem. Então, nós não podemos questionar isso a Deus. Então, irmãos, preste bem atenção. A sabedoria a qual temos acesso é aquela que foi dada em Cristo. É essa sabedoria que Deus nos deu acesso. O que foi revelado, Moisés vai falar, pertence a nós, o que foi revelado. O que não foi, pertence a Deus. E você não é inescrutável. É insondável isso. Não podemos... tem muita gente que fica querendo achar a resposta para tudo. Ele quer achar a resposta para tudo. E aí o que ocorre? Vai para o mato. Né? Começa a ir para o mato. E no mato, ele chega lá no mato, não tem bússola, não tem nada, ele se perde. E não volta mais, viu? Ele chega no mato e não volta mais. Né? Então, essa sabedoria, né, que está em Cristo, essa é aqui que devemos anunciar, e não outra.
como a do mundo que Tiago falou. É a sabedoria que vem do alto, é essa que devemos anunciar, não a que está no mundo, não há outra sabedoria. Paulo vai falar, né, que aquele que traga outro evangelho seja maldito, né? Não há outro evangelho do que o já foi anunciado pelos apóstolos. Não há outro evangelho. É esse evangelho, é essa sabedoria que devemos anunciar. Veja, meus irmãos, o que Tiago vai dizer sobre essa sabedoria que está no mundo. Essa sabedoria, esse outro evangelho paralelo, esse outro evangelho xing-ling que estão anunciando aí, e outras coisas mais que o mundo diz que é sábio. Olha o que Tiago diz. Mas se tendes amarga inveja e sentimento contencioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. O que Tiago está falando aqui? Essa sabedoria, ela é animal, ela é diabólica, ela não é a que vem do alto. Essa sabedoria, ela não presta, ela vai te levar para o buraco. Essa sabedoria que está no mundo, ela está contaminada, corrupta, ela não presta, ela é diabólica, vem do próprio diabo. Vem do próprio diabo. 1 Coríntios 2, verso 14, vai dizer assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O que é este homem natural aqui? A palavra aqui, eles amenizaram. A palavra em grego aqui é psiquikos, né, que quer dizer bestial, um homem animal, um homem sensual, de natureza caída. É este homem, é esta sabedoria que Tiago está falando aqui. Ela é bestial, ela é sensual, ela é caída. Né? Ele não entende esse homem natural, não é porque ele é natural que ele não é não convertido, também, mas não é isso, é porque ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura. Para ele isso não é sábio, para ele isso é loucura, porque ele é bestial, porque ele é sensual, ele tem pensamentos pecaminosos na sua mente, ele é perverso, ele é terreno, animal e diabólico. Este é o homem que fala que a sabedoria do mundo, que é a que presta, né? Que é a sábia. Eles não são sábios, eles não são sábios. E não é isso, esse falso evangelho que está sendo pregado, né? Nós estamos vivendo os últimos tempos aí com um falso evangelho. Esse falso evangelho, eu vou falar dele daqui a pouco, ele entrou na igreja de Cristo. Ele entrou. Avassalador. Então, irmãos, essa sabedoria, ela precisa ser conhecida por todos, inclusive pelos anjos. Né? Antes de entrarmos aqui sobre o assunto dos anjos, que eu vou falar, que eles são os principados e a potestade, quero ler um texto para os irmãos que vai esclarecer um pouco mais acerca da sabedoria, antes de a gente entrar. 1 Coríntios 2, eu quero que os irmãos abram lá, para a gente acompanhar esse texto. 1 Coríntios 2 ainda, né? Versos 6 a 10, vai dizer: todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam. Está vendo o que ele falou? O que Paulo está falando, nós falamos não a sabedoria do mundo nem dos príncipes, porque eles se aniquilam. Ele fala entre os santos, entre os perfeitos. Verso 7, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Né? Ela teve oculta antes nos séculos, e ele ordenou que ela fosse agora esclarecida, revelada para nós. Aprove Deus isso, irmãos. Né? Que ela estava oculta em Deus, em mistério, que já não é mais um mistério. Né? Já não é mais um mistério.
a qual nenhum dos príncipes, ó, verso 8, ó, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecesse, ó, nunca crucificaria ao Senhor da glória. Se conhecesse quem? Cristo. Ele está falando que a sabedoria é Cristo. Se ele conhecesse ao Cristo, eles não crucificariam ao Cristo. Eles não crucificariam ao Senhor da glória, porque eles não são sábios, né? Verso 9, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Para os que o amam, né? Para os que o amam, né? Então, Deus preparou essas coisas antes dos séculos. Olha o que ele fala, antes dos séculos, né? Ordenou antes. O que é antes dos séculos, irmãos? Presta atenção. Antes dos séculos é antes de começar o mundo. E aí eu fico extasiado quando alguém fala, não, a gente tem o livre-arbítrio. A gente pode resistir, nós temos Irmão, presta atenção, Deus fez isso antes dos séculos. O que ele ordenou? A história da humanidade, a história da igreja, a história de Israel, a história de todos estava ordenada antes dos séculos. E essa sabedoria que estava nele também foi ordenada. Tudo foi feito antes da fundação do mundo, como vai falar Efésios 1:4 lá. Né? Antes da fundação do mundo. Então presta bem a atenção. Antes da fundação do mundo houve uma história antes dos séculos, né? Que foi ordenada, predestinada, decretada pelo soberano Deus. Pelo soberano Deus. Ele fala aqui, ó, aí o verso 10, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então o que ele falou? Através do Espírito, o Consolador, ele revelou este mistério, essa sabedoria, que é Cristo Jesus, nosso Senhor, através do Evangelho, através dos seus santos apóstolos. Está bem claro, está bem nítido essa palavra, né, irmãos? Então, por isso, segundo o texto, irmão, essa sabedoria foi nos revelada pelo Espírito Santo. A sabedoria de Deus foi nos revelada através do Espírito Santo de Deus. Tudo é revelado através do Espírito Santo. Como é que a gente soube dessa revelação? Está aqui, ó, o livro da revelação. Quem foi autor dessa revelação? O Espírito Santo de Deus. Ele é o autor. Não Paulo, nem Tiago, nem João, nem Pedro. Eles não são autores. Quem é autor das Escrituras é o próprio Deus. Usou Paulo, Pedro, Tiago, João, foi usado para escrever, mas o autor é o Senhor Deus, usando o seu Espírito. Por isso que ele vai falar lá, toda a Escritura é inspirada, é soprada. Eu já falei aqui sobre isso, mas eu vou repetir, para que entendam. É soprada, então o Espírito soprou as palavras para os santos profetas e apóstolos, que não são autores, eles são somente os amanuenses, os escritores, não autores. Eles somente escreveram, não foi deles a autoria da Escritura Sagrada, não foi deles, foi do Senhor Deus, porque o Espírito nos revelou. Ele vai falar que o Espírito nos revelou, através do Espírito Santo que nós temos a revelação, que está em Cristo, que é o seu Evangelho. Então, irmão, podemos agora termos um maior entendimento, né? Através do que já foi dito aqui, do que o Senhor Jesus disse a Nicodemos. Vamos lá para essa passagem tão inusitada, né? E em João, livro de João, o Evangelho de João, capítulo 3, verso 5. João 3, verso 5 a 8. Nós temos o entendimento agora dessa passagem. Ele vai dizer: e Jesus respondeu: na verdade te digo,
que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que ele estava falando? Aquele que não for nascido do Espírito não entenderá as coisas do Espírito e não entrará no reino de Deus. Ele diz, o que é nascido da carne é carne. Só entende o que? As coisas da carne, que é o que Paulo vai falar, né? E o que é nascido do Espírito é Espírito. Entende as coisas do Espírito. Consegue ver a revelação que é Cristo. Ele consegue ver Cristo. Ele consegue enxergar a Cristo, né? Ele diz, né? Verso 7. Não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. É necessário ter um novo nascimento, senão você não consegue ver a Cristo, você não vai conseguir discernir as coisas do Espírito. Ele fala, o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito, né? Quem leva esta pessoa é o Espírito, não é ela mesma. É isso que ele está falando, não é ela mesma. É o Espírito que leva ela para discernir, para ouvir a sua voz, né? Ouvir a sua voz, ouvir a voz do Espírito. Então, todos que são nascidos no Espírito, do Espírito, esses sim, eles conseguem discernir as coisas do Espírito. Então, nós entendemos através desse assunto que Jesus quis dizer aqui nessa passagem. Quero aproveitar agora, sim, falaremos sobre os principados e potestades. Quero aproveitar esta oportunidade para falarmos um pouco sobre isso. Voltemos lá a Efésios, ele vai falar, né? A multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades do céu. Primeiramente, irmãos, esses seres, né, que ele fala aqui, esses principados e potestades, são os anjos, né? Que isso fique bem claro, porque no final do verso vai dizer, ó, nos céus. Quem está nos céus, né? Os anjos do Senhor. Os anjos, são os anjos, né? Eles são a autoridade lá, foi dada a ele, Gabriel, Miguel, entre tantos outros lá, né? Então, irmão, vamos recorrer agora a um texto para compreendermos por que os anjos, através da igreja, teriam o conhecimento desse mistério. Por que os anjos, só pela igreja, ia conhecer esse mistério, né? O que não tinha sido revelado, né? O que não tinha ainda sido revelado, estava oculto, né? E aí os anjos também queriam saber, e eles já sabem, né? Porque já foi revelado, ele já sabe. Mas eles, até aquele momento, eles não tinham o conhecimento dessa causa. Vamos ver um texto que está lá na carta de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 12. 1 Pedro, capítulo 1, verso 12. Acompanha aí. Aos quais foi revelado que não para si mesmo, mas para nós, eles ministravam estas coisas, que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Olha os anjos aí. Entenderam? Olha que texto maravilhoso. Nós vamos, para compreender esse verso, irmão, é necessário que a gente faça algumas perguntas. Não são muitas não, são pouquinhas, né? É necessário, primeira pergunta, é necessário saber o que foi revelado, né? E quem foi revelado. O que foi revelado e quem foi revelado, né? Ele vai falar aqui, as quais foi revelado, né? Segundo o texto, né? Segundo o próprio texto, né? Aqui na carta de Pedro, foi revelado para quem? Para os profetas. Como é que a gente sabe disso? Verso 11. Vamos lá no verso 11? Da mesma carta, tá? Indagando em que tempo ou ocasião de tempo
em que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando o sofrimento que a Cristo havia de vir e a glória que lhes havia de seguir. Né? Quem são esses? São os profetas. São os profetas, né? E a glória que havia de se vir. O que foi revelado? A glória e o sofrimento de Cristo, né? Isso foi revelado a ele. Os profetas ministravam, né? Como é que a gente sabe que é os profetas? Sobe mais um verso. Verso 10. Olha o verso 10. Da qual salvação inquiriram. O que é inquirir? Questionar, né? E trataram diligentemente os profetas, que profetizaram da graça que vos foi dada. Que profetas são esses? Lá do Antigo Testamento. Aqueles profetas, lembra que eu falei anteriormente aí, que os profetas, eles não tiveram esse conhecimento. Eles ficaram assim, E agora? Não sabemos. Quer um exemplo? Só vou dar um exemplo correndo para a gente não perder, não gastar tempo aqui. Abra lá em Daniel 12. Daniel 12. Daniel 12, 8. Ele vai dizer assim, Daniel 12, verso 8 e 9. Olha o que Daniel fala. Eu, pois, ouvi, mas não... O que ele ouviu? Todas as profecias, né? Eu, pois, ouvi, mas não entendi, Não entendi. Por isso eu disse, Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? Ele queria saber o quê? O tempo dessas coisas. Quando isso vai acontecer? Quando isso vai acontecer? O que há de vir? O que vai acontecer? Como vai acontecer, né? Aí disse o anjo, e ele disse, vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Falou, Daniel, olha só, presta atenção. A ti não te pertence isso agora. Vai, faz, continua a sua vida, a sua caminhada. Porque essas palavras que eu lhe disse, elas estão fechadas, mas elas serão abertas. Quando? Quando chegar o tempo do fim. Quando foi isso? Na plenitude dos tempos. O Senhor Jesus veio e revelou tudo. Ele é a revelação. A qual, quem teve acesso a isso? Os apóstolos. E nós agora, lógico, né? Através dos apóstolos, toda a revelação foi nos dada, né? Que estava em Cristo. Isso é lindo, né? É um privilégio, né, irmão? É um privilégio que eles não tiveram. Eles ficaram assim, e agora? Aí o anjo falou, não interessa isso a vocês. Não interessa. O homem é um bicho curioso. Olha aqui, Olha onde vai a curiosidade do homem. Vamos lá em Atos. O homem é um bicho curioso. Olha o que Atos fala. Atos 1, 6. 1, 6. Eles, aí é os apóstolos falando. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurará tu neste tempo o reino de Israel? É a mesma pergunta de Daniel. Aí Jesus fala assim para eles, e disse-lhe, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Não, eles queriam saber quando era o fim das coisas, né? E Jesus falou, não, o que está revelado eu vou lhes dar, e vocês vão falar sobre essa sabedoria que é minha, vocês vão falar sobre essa revelação, mas o que não está revelado não pertence a vocês. É simples assim, né? Então, irmãos, os que os profetas ministravam não pertencia a eles, né? E muito menos a nós. O que isso não, né? Mas tem muita gente falando que vai acontecer isso, tem uma agenda de 2030, tem isso, tem aquilo. A guerra que está em Israel, isso é o fim do mundo. E Israel só vive em guerra. Israel só vive em guerra, aquela faixa de Gaza lá, a Palestina, só vive em guerra. A Síria, o Iraque, o Irã, aquele povo só vive em guerra.
Ah, então quando vai acontecer? Não sabemos. Não sabemos. O que Jesus vai falar? Ó, isso não pertence a vocês. O que pertence a vocês já lhe foi dado, que é a minha revelação. E o que é que vocês têm que fazer? Anunciar, testemunhar de mim. Samaria, Judéia e todos os confins da terra. Jerusalém, não importa aonde seja, Japão, China, Iraque, Brasil, Colômbia, Chile, não importa, anuncia o meu evangelho, anuncia o meu evangelho. É difícil isso, irmãos? Não, mas querem saber, não, quando é que vai ser aquilo? Pelo amor de Deus, nós temos que nos atentar no que é a missão. Qual é a missão da igreja? Anuncia o meu evangelho. É simples assim, mas não, eles querem mais. Aí inventam um monte de coisa, um monte de estratégia, um monte disso, um monte daquilo, e a missão é básica, porém ela é árdua, que é anunciar o verdadeiro evangelho. Anunciar o verdadeiro evangelho tem custo, tem um preço alto. Eles não querem, porque eles não pagam esse preço, né? Então, o que os profetas ministravam não pertencia a eles. A mensagem que eles anunciavam é a mesma mensagem que os apóstolos de Cristo anunciaram, só que agora interpretada. O Novo Testamento é a interpretação do Antigo. Por isso que é uma coisa só, irmão. Então, o que estava no Antigo era a sombra do que viria a acontecer. E o Novo Testamento, através dos apóstolos, foi interpretado, o Antigo, né? Então, eles estavam o quê? É a mesma mensagem que os apóstolos de Cristo estavam anunciando aos homens. O que é? O Evangelho, as boas novas do reino. O Evangelho. Vamos dissecar um pouquinho aqui, a gente está com um tempinho, vamos dissecar um pouco mais sobre o texto. Ele vai dizer aqui, ó, vamos lá, 1 Pedro 12, 1 Pedro 1,12, ele vai dizer, aos quais, o que é aos quais? Quem são esses aos quais? Nós sabemos que são o quê? Os profetas, que está lá no verso 10. O que foi revelado, né? Foi revelado. O que foi revelado, irmãos? Para esse, o sofrimento de Cristo e a glória que havia de vir. Está lá no verso 11, né? A glória que havia de vir. E não para si mesmo, né? Ele vai falar aqui, não para si mesmo, não para si mesmo. O que não era para eles mesmos? A mensagem da profecia não era para os profetas, nem para aquele tempo deles, mas sim para o povo de Deus, e nem para o povo étnico, que é o Israel, segundo o verso 11 aí também, não era para eles, né? Não era para eles, né? Era para o povo de Deus. Romanos, não precisa ir lá não, deixa eu só ler para a gente adiantar. Romanos 1:2 vai dizer o seguinte, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas santas escrituras. Ele prometeu o quê? O Evangelho. Está aqui, né? É só depois você quer. O filho, a descendência, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carta. Essa foi a promessa. Quem anunciou isso? Os profetas do Antigo Testamento. Eles anunciaram isso. Eles anunciaram. Mas eles não viram. Eles não tiveram acesso. Mas eles anunciaram. Lucas 24 vai dizer o seguinte. Deixa eu achar Lucas primeiro, né? Lucas capítulo 24, verso 25 e 26, vai dizer, e eles lhe disse, honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Quem disseu? Quem disse? Os profetas. Os profetas. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? Não é o que Pedro vai dizer aqui?
no verso 11, anteriormente testificando o sofrimento que a Cristo havia de vir e a glória que se lhe havia de seguir. É a mesma coisa, ele anunciou lá, os profetas, mas esses são aqueles dois homens que estavam no caminho de Emaús, né? Volta lá, a 1 Pedro 1,12. Aí ele vai dizer, mas para nós quem? Nós quem, né? Mas para nós, a mensagem era para a igreja do Novo Testamento, não para eles. Essa mensagem era para os cristãos. Quem são? Judeus mais gentios, formados a igreja. E eles ministravam. Quem é que ministravam? Os profetas do Antigo Testamento. E essas coisas que agora vos anunciam, que agora vos foram anunciadas. O que foi anunciado, irmão? A mensagem do Evangelho, né? Foram anunciados a mensagem do Evangelho por aqueles, quem? Os apóstolos, pelo Espírito Santo enviado do céu. O autor dessa mensagem, né? O autor que vos pregaram o Evangelho. Os apóstolos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar, né? Que coisas são essas? O verso vai dizer, irmão, que eles indagavam sobre as coisas que eles estavam profetizando. Não foi que Daniel falou? Ele indagou. Quando é que vai vir? Eu estou falando, mas eu não, como é que vai ser isso? Quando vai ser isso, né? Eles perguntavam o tempo, né? Em que tempo isso ia acontecer? Quando isso ia acontecer, né? Eles perguntavam quando isso ia acontecer, ou seja, eles estavam curiosos, né, para saber, não só eles, mas também os anjos. Os anjos, por isso que ele vai falar. Esse atentar aqui é você tomar ciência de tal fato, tomar ciência daquilo. Você, eu quero saber também. Eu quero atentar sobre isso aí. Eu quero ver. Eu quero saber como é que é isso. Eu tô aqui, eu tô voando, né? O anjo voando, tô voando, mas não tô vendo nada. Aí, calma, filho. Calma que vai vir a plenitude dos tempos. O Senhor Jesus vai revelar todas essas coisas através dos apóstolos, né? Então, os anjos estavam interessados como seria a salvação dos homens, qual o tempo e o sofrimento predito e na glória que haveria de seguir tais eventos. O apóstolo Pedro, irmão, estava demonstrando aos cristãos que a graça lhes foi concedida, né? Que ele vai falar que a graça lhes foi concedida. Profetizaram da graça que vos foi dada. Então, é a mesma coisa que Efésios 3:7 vai falar. E tão grandioso era essa coisa que os profetas queriam saber juntamente com os anjos, certo? E quando isso foi dado? Vou conectar o texto agora com o que a gente está estudando lá. Quando isso foi dado? Pela igreja, pelo tempo da igreja, iniciada através dos apóstolos, a igreja do Senhor. A responsabilidade, a missão da igreja é essa. Foi dada a nós a revelação, para a gente levar esta revelação aos quatro cantos da terra, né? Em tempo e fora de tempo. Não que Paulo vai falar para Timóteo, em tempo e fora de tempo, né? E até os anjos, irmãos, eles desconheciam o que estava oculto em Deus e desejavam compreender, atentar sobre essa situação. Então, a conexão é essa. O Pedro ele mostra como isso seria feito, né? É a mesma coisa que Paulo está falando. A graça de anunciar o evangelho foi concedida aos apóstolos, primeiramente, depois a nós, né? Percebam que a gente ainda está falando ainda de um assunto que estávamos falando na semana passada, de que é o quê? O anúncio do evangelho. O anunciar esse evangelho, anunciar esta sabedoria que está em Cristo, né? A sabedoria de Deus.
Qual seria esse anúncio, irmão? Divulgar as riquezas incompreensíveis de Cristo, né? Ou seja, a sua sabedoria, tornar compreensível o que era incompreensível para os anjos e os profetas, né? Agora torna-se isso compreensível. Através de quê? Das Escrituras. Através das Escrituras. É demonstrar a quem quer que seja, irmãos, o conteúdo do Evangelho de paz, que estava oculto em Deus, que a tudo criou através de Cristo. O apóstolo estava radiante, visto que agora pela igreja, o mistério que encobria a multiforme sabedoria de Deus, tornou-se conhecida até pelos anjos, até pelos principados e pelas potestades nos céus, que são os anjos. O que eles desejavam compreender, irmãos, somente foi dito através da igreja. Somente através da igreja isso foi concedido à compreensão deles. Entendem isso? Isso é muito sério. É por isso, irmão, que o apóstolo Paulo, em outro texto, dá uma importância. Estou falando ainda sobre os anjos e do anúncio, tá? Sobre igreja. Não saí do assunto, não. Parece que eu saí do assunto, mas eu não saí do assunto, não. Preste atenção agora nesse texto. O que eu vou falar é âmbito de igreja, de assembleia, de eclesia, né? É por isso que o apóstolo Paulo, em outro texto, dá uma importância, irmãos, a mais aos anjos. Diz as Escrituras: portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos, por causa dos principados e potestades nos céus. Aleluia! Por isso, esse, irmãos, é um dos fundamentos pelo qual a mulher cristã deve usar sobre a sua cabeça o véu. Isso é um mandamento, é uma ordenança. Igrejas estão desobedecendo a Deus, ou por ignorância, ou por malícia mesmo, ou por rebeldia mesmo, né? Eu espero que grande parte seja por ignorância e que através dessa pregação eles voltem às Escrituras, olhem, estudem o texto e vejam que é por causa um dos argumentos mais fortes é esse aqui, por causa dos anjos. Por causa dos anjos, né? Quem eram esses anjos? Os anjos que estão no céu, né? E isso, irmão, essa cobertura por causa dos anjos é cobrindo o cabelo da mulher como um símbolo. Como um símbolo, esse véu é como um símbolo, assim como o pão é um símbolo e o vinho é um símbolo, a água é um símbolo, né? Esses símbolos, eles são verdadeiros, e esse símbolo aqui do véu, o que ele significa? O pão significa o quê? A carne. O vinho significa o quê? O sangue. A água significa o quê? O limpar, a pureza, a limpagem, né? Então, o que o véu significa? Por causa dos anjos, o poderio que está sobre a mulher, a autoridade que está sobre a mulher. Então, irmãos, eu não vou me atentar nisso hoje. Em alguma oportunidade eu vou dissecar esse texto de 1 Coríntios 11, mas hoje não, só vou falar sobre isso porque tem ali os anjos. Então, irmão, os anjos estão presentes nas verdadeiras eclesias, nas verdadeiras assembleias. Os anjos estão aqui nos observando, como se estivesse, vamos dizer assim, supervisionando, como se estivesse nos auxiliando de alguma forma. Estão, isso é muito sério, por isso que Paulo dá essa atenção a mais aos anjos, falando dos anjos, que eles são importantíssimos, né? Porque uma das funções dos anjos, irmão, uma das funções dos anjos é nos auxiliar. Olha o que Hebreus 1,14 vai falar. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores? O que é ministrador? Servidão, né? Servir. Enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Nós. Não são eles, né, designados também para isso? Para nos auxiliar, para nos
servir, então por isso que Paulo fala que é necessário que a mulher use o véu por causa dos anjos, porque isso é um sinal de poderio que foi dado à mulher para ela cobrir o seu cabelo, não a cabeça, né? É o cabelo, cobre o cabelo, que é a glória da mulher, para a glória dela não aparecer no culto ao Senhor. Numa oportunidade eu pregarei sobre essa palavra. E eu concluo aqui, meus irmãos. Vejam como é rica a palavra de Deus, irmãos. Em um só verso extraímos muitos ensinamentos. Aprendemos hoje que a principal missão da igreja é propagar, anunciar a sabedoria de Deus, o Evangelho de Deus. Ou seja, propagar a Cristo, nosso Senhor e Salvador. Propagar ao Senhor Jesus, daqueles que creem, né? Não foi isso que fizemos hoje em nossa ceia? Não foi? Anunciamos, né? Diz as Escrituras, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais. Vamos repetir? Anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. 1 Coríntios 11, 26. Anunciar a morte para quê? Morte para salvação. Morte para a salvação. Então, a ordem para a igreja é anunciai o Evangelho de paz, a morte do Senhor. A igreja, irmãos, tem se desviado da sua primordial missão, que é anunciar o Evangelho de Cristo e sua sabedoria. Estão usando outros métodos, sendo estes humanos, para encher os seus edifícios. Não proclamam mais o verdadeiro Evangelho, pois esse para eles saiu de moda, é retrógrado. A palavra de Deus já não mais atrai os pecadores, não os convence dos seus pecados. Se tornou para estes obsoleta, não presta, você é antiquado, né? É uma palavra que é velha, né? Eles não eles não ouvindo essa palavra que é verdadeira, eles não se arrependem, eles continuam nos seus pecados e nos seus delitos. Por quê, irmão? Por quê? Por quê? Por quê? Porque um falso evangelho entrou adentro na porta da igreja e entrou com força. E os seus líderes e os seus seguidores desse falso evangelho, essa massa cinzenta, né, toleram e até gostam do conteúdo desse pseudo-evangelho. Eles gostam porque isso é confortável. Existe agora igreja de tudo quanto é tipo, irmão. Igreja inclusiva, afirmativa, de relacionamento, disso, daquilo. Existe igreja com tudo quanto é nome, com toda a espécie de imundície. Está aí, e são milhares, né? Essa massa cinzenta que está ali professando um pseudo-evangelho. Lembra que eu falei? Um evangelho paralelo. Um evangelho xing-ling, né? É um evangelho que ele é maldito, né? Irmãos, que possamos resistir a estas investidas de Satanás, porque Satanás está por trás desse plano de desvirtuar, de desviar a igreja de Deus, né? Satanás e seus demônios não medem forças, eles não dormem, simples assim. Enquanto a gente dorme, eles estão trabalhando. É igual a formiga, né? Eu soube, né, um dia desse eu soube que a formiga não dorme, ela dá uma descansada, mas ela não dorme, ela trabalha de dia e de noite. Então, nós temos esse conhecimento que Satanás e seus demônios não dormem. Então, fiquemos atentos, porque ele vai tentar de todas as maneiras desviar a igreja de Deus, desviar o povo de Deus. Ele faz isso desde quando? Desde o Éden. Não foi o que ele fez com Eva? Enganou a Eva. Ele é um enganador mentiroso. O Senhor Jesus disse que ele mente desde o princípio. Ele é homicida, ele é o pai da mentira. Ele é o pai da mentira. Então, que possamos, irmãos, ter como exemplo uma igreja a qual o Senhor
Jesus elogiou. Eu vou ler aqui os versos, e que a gente guarde essa palavra dessa igreja. Se chama a Igreja de Filadélfia, que está descrita lá em Apocalipse 3, versos 7 a 13, que diz o seguinte: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve, o anjo. Depois eu falo sobre isso aqui, tá? É outra história. Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, porque tenho pouca força. Porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Aleluia. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens. Preste atenção nisso, irmãos. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, eu farei coluna do templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desde o céu do meu Deus, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Deus edifique essa palavra em nossas vidas e que nos dê força para resistir às obras do mundo. Amém?